Olá, eu sou Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso. Daquele jeitinho que a gente gosta, com muitos detalhes e vídeos longos. Na verdade, esse eu acho que não vai ser tão longo assim. Mas nem por isso você vai me abandonar aqui, né? Porque a gente faz aí casos bem longos e casos longos pequenininhos, vamos dizer. Para não dizer casos curtos, a gente fala casos longos pequenininhos. O caso de hoje também foi sugerido por uma inscrita, a Poliana Maracajá, ou Maracaja. Não sei, Poliana não tem acento, né? Então deve ser Poliana Maracaja. Qualquer coisa escreve aqui e me corrija, por favor. E esse caso, ele tinha ficado lá atrás na minha memória, eu não lembrava mais dele realmente. Quando ela falou o nome, não me veio nada na cabeça. Quando eu comecei a pesquisar, foi quando eu consegui lembrar desse caso. E assim como a Poliana falou, realmente é um caso muito revoltante e muito triste. Então, se preparem, porque com certeza a gente vai passar bastante raiva nesse caso. Obrigado pela sugestão, Poliana, e continuem sugerindo casos aqui embaixo, que eu adoro anotar, dar print, e eu deixo tudo arquivadinho lá para quando eu tô planejando os meus vídeos. O caso de hoje é do menino Sean Willett. O Sean era um menino de 14 anos na época dos fatos, e a sua família havia recém-mudado para a cidade de Canton, no Massachusetts. Fazia só 4 meses que eles estavam nessa cidade e eles se mudaram para essa cidade por causa da irmã do Sean, a Yvonne. Ela tinha cerca ali de 13 anos, era pouca diferença com o Sean, e ela era paraplégica. Então ali nessa cidade existia uma escola muito boa, adaptada para que ela pudesse estudar. Então foi para isso que eles se mudaram. Os pais do Sean eram separados, então a família consistia no Sean, na Yvonne e na mãe deles, a Jane. O Sean é descrito como aquele menino adorável, assim. Ele gostava muito de ficar com a mãe, com a irmã, ele tinha verdadeira adoração pelas duas. Amava ficar entre família, ele gostava, assim, de ajudar a mãe dentro de casa. Por exemplo, no Natal era ele que colocava os enfeites, ele que se animava para arrumar a casa. Ele praticava quase que todos os esportes que envolvessem uma bola. Ele adorava, então ele era um menino bastante ativo também. E ele gostava de pescar. Outra coisa que o Sean amava muito era comida, especialmente a comida da mãe dele. Ele amava tudo que a mãe fazia. Ele amava muito os biscoitos que ela fazia. E segundo a própria mãe, assim, ele sempre era visto dentro de casa abrindo a geladeira, porque toda hora ele queria comer alguma coisa. Como a maioria de nós, eu acredito, eu com 13, 14 anos era exatamente assim. Toda hora queria comer. Ele era esse menino com um olhar, assim, muito iluminado, que queria viver muito, que queria fazer muitas coisas. E você via realmente que ele tinha essa aura, assim, de um menino doce e de um menino também muito feliz. Mas essa mudança de cidade, apesar de ter sido muito boa para a irmã do Sean, né, e ele estava feliz por isso, para ele não foi tão boa assim. Ele não estava mais tão feliz como ele era na cidade que ele morava antes. Ele não estava feliz nessa cidade porque ele tinha deixado muitos amigos na outra cidade, ele se dava bem com todo mundo, na escola, e a gente sabe que essa idade aí, 14 anos, quando você vai para uma escola nova, nunca é uma experiência maravilhosa, né? Então, ele estava tendo um pouco de dificuldades para fazer amigos na escola nova. Ele não conseguia, assim, achar um lugar ali, algum grupinho de amigos que ele se sentisse bem, né? Que ele se encaixasse. A própria mãe do Sean, a Jane, ela falava que algumas crianças rejeitavam ele. E ele contava essas coisas pra ela, que ele estava triste, que ele não queria ter se mudado, que ele não tinha amigos. Mas ela dizia que era uma fase, eles só estavam ali há poucos meses, né? Era uma adaptação, que com certeza isso ia passar e tudo ia melhorar. No dia 19 de novembro de 86, ali na cidade de Canton, em Massachusetts, eu nem vou tentar ficar repetindo Massachusetts muitas vezes no vídeo, porque é palavra complicada de falar. Nesse dia, estava tendo uma neve muito forte ali na cidade, tanto que as escolas cancelaram, né? Não era para ninguém ir para a escola, porque não tinha nem como você sair de casa e era perigoso. E para vocês verem o quanto o Sean tava triste de ir para aula, né? Porque quando ele soube disso, ele ficou
mais feliz do que ele estava em muitos dias, assim. Ele ficou feliz de poder ficar em casa com a mãe, com a irmã e fazer alguma coisa com elas, que era uma coisa que ele gostava muito. No dia seguinte, no dia 20 de novembro de 86, a neve já não estava tão grande, eles já tinham tirado os alertas de neve, então teria aula. E foi como um dia qualquer. O Sean levanta, se prepara e começa a se arrumar ali para ir para a escola. A mãe vê ele se arrumando e vê ele saindo de casa. Ela conta que os dois, eles chegam a se olhar, mas eles não trocam nenhuma palavra, meio que fosse assim um tchau silencioso. Mas ela mesma fala que foi um dia normal. O Sean pega e sai e vai para a escola. Depois que o Sean já tá na escola, a mãe resolve dar uma descansada no sofá. Ela pega um cobertor e ela vai deitar no sofá e acaba adormecendo. De repente, ela acorda assustada, assim, como se ela tivesse tido um pesadelo. Aquela sensação que a gente tem, assim, de pular, né? No caso aqui, pular do sofá. E quando ela se levanta assustada e ela olha o relógio, ela viu que já era cerca de 3:30 da tarde. Ou seja, já tinha passado muito do horário do Sean estar em casa. E ela não estava escutando o filho, porque ela mesma fala que nesse horário, com certeza ele já estaria na cozinha procurando alguma coisa para comer. E ela levantou e a casa estava meio que silenciosa demais. Ela vai perguntar para a filha, para Yvonne, se ela tinha visto o Sean e ela diz que não sabia dele. Então, a primeira ação dessa mãe foi começar a ligar ali para os colegas de escola, para alguns pais que elas sabiam que o Sean estava tendo algum tipo de relação. Como eu falei, não existia uma amizade muito forte, mas ele saía com alguns amigos, tinha os conhecidinhos ali da escola, não era algo assim muito profundo, mas ela tinha os telefones dessas pessoas e ela começou a ligar. Alguns colegas ali da escola falam que sim, que viram o Sean na escola mesmo, normal, mas que depois disso não viram mais. Depois dela ter ligado para todas as pessoas possíveis que ela poderia ligar, ela resolve ir para a delegacia. A polícia ali preenche uma denúncia de desaparecimento, mas eles não pareciam muito assim empolgados, a maioria deles, Aquela coisa que a gente sempre vê, que quando é um adolescente, pré-adolescente que tá desaparecido, sempre acham que fugiu, que tá meio rebelde e tudo mais. Mas teve um investigador, o nome dele é Chip Kellery, ele tenta conversar mais com a mãe do Sean. Ele até vai, assim, depois que ela já tá quase saindo da delegacia para conversar mais com ela. Ele diz que ele se comoveu com essa mãe, assim, que poderia ser algo que podia acontecer com qualquer pessoa, que podia acontecer com ele. Então, ele ficou tocado com essa situação. Ele chega a perguntar mais coisas, até ficar mais interessado, assim, no caso, porque ele começa a perguntar sobre o pai do Sean, se eles tinham algum problema, e a Jane, ela já fala, assim, que apesar deles terem se divorciado e eles não se darem tão bem, ela sabia que o pai do Sean jamais faria nada contra ele. Então, nesse dia não tinha muito o que fazer, a mãe volta para casa, esse investigador também continua o seu trabalho, mas no dia seguinte, esse investigador, como eu falei, ele tomou meio que isso por um lado pessoal, ele começou a já fazer algumas investigações, ele começou a ir atrás dos colegas do Sean para interrogar pessoalmente na casa. Não é uma interrogar, é perguntar, entrevistar. Conversar com as pessoas que poderiam saber sobre o Sean. Quando ele tá falando com esses colegas que conheciam o Sean, alguns deles falam que eles sabiam que o Sean ia se encontrar com um amigo depois da escola. E o nome desse amigo é Rod Matthews. Então, é claro, ele manda um detetive na casa desse Rod Matthews para perguntar, se ele sabia onde estava o Sean. O detetive chega na casa, ele prontamente é atendido pela mãe do Rod. Ele pede para ela chamar, o filho, para eles poderem conversar. Ao ser questionado se ele sabia sobre o Sean, ele disse que não sabia. O detetive fala, bom, algumas pessoas falaram que ele iria encontrar você depois da escola. E daí o Rod fala, isso é verdade, ele viria aqui em casa, mas ele acabou não aparecendo. Nisso, a mãe do Rod, ela diz que ela já estava na casa ali desde 2:30, 3 horas da tarde, que ela tinha chegado do trabalho, e ela não tinha visto nenhuma criança ali dentro, que com certeza ela saberia, se ele estivesse lá dentro. Então, o detetive não tem muito o que fazer e ele acaba saindo ali da casa.
Bom, nos próximos dias aí começa uma busca pelo Sean na cidade. Aquela busca que a gente já está acostumada aí de ver nos casos americanos, todo mundo se mobiliza. Mesmo que o Sean era um menino que tinha recém-chegado na cidade, vários retratos foram espalhados também nos comércios, restaurantes, enfim, para que todo mundo soubesse e pudesse dizer algo, né, se tivesse visto o Sean. Cerca de 150 pessoas participavam da busca e lembrando aqui que era um período de muita neve, muito frio. Então, a própria mãe do Sean conta como foi difícil, porque as pessoas ficavam na neve procurando, e elas voltavam, estavam completamente molhadas, né? Porque a neve, ela acaba molhando. Então, eles trocavam de roupa, tomavam café e voltavam para a busca, assim. Eram pessoas bem empenhadas em tentar encontrar esse menino. E esse era um medo também, que o Sean tivesse se perdido, tivesse, de repente, até tentado fugir, se perdeu e nessa neve aí acabou não sabendo como voltar. Porque num lugar, gente, que tem muita neve, você só vê um branco. Você não consegue, ainda mais numa cidade que você acabou de se mudar, né? Então, esse era um medo também, dele estar passando mal, precisando de algum atendimento aí nessa neve. Inclusive, existiam alguns detetives que já acreditavam assim, não, se ele tá perdido na neve a essa altura, provavelmente ele já tá sem vida. Já tinham passado aí alguns dias, cerca de uma semana, mais ou menos, que o Sean estava desaparecido. E o estado da mãe dele era, claro, terrível. Ela não conseguia comer, ela não conseguia dormir, ela era abastecida por café e cigarro. E junto com isso, ela não conseguia dar muita atenção para a filha dela. E uma coisa que ela conta num documentário que eu usei aqui pra fonte, que me partiu o coração, é que ela tava tão desesperada, assim, e ela não tava nem, acho que, raciocinando direito, que ela começava a fazer várias comidas que o Sean gostava de comer, principalmente os biscoitos que eu citei pra vocês no começo do vídeo. Ela fazia esses biscoitos, deixava na janela, colocava a janela bem aberta para que, de repente, o cheiro desses biscoitos chegassem até o Sean e ele quisesse voltar para casa. Ela disse que fazia bandejas e bandejas de biscoito e deixava na janela. E ao mesmo tempo que ela estava nesse estado, ela também não estava conseguindo dar atenção para a filha dela, né, a Yvonne. E é claro que a filha estava sentindo isso. Ela também estava triste pelo irmão, mas ela estava praticamente perdendo a mãe também. E isso a gente vai também comentar um pouquinho mais lá no final do vídeo. Paralelo a isso, o que estava acontecendo aqui com o Sean, né, o desaparecimento, algumas coisas estranhas estavam acontecendo ali, na mesma região, na mesma comunidade. O mesmo detetive que estava ali investigando o desaparecimento do Sean, ele também estava investigando fogueiras que apareciam em vários lugares ali desse bairro, da comunidade, né, fogueiras que não podiam ser feitas, e também vários gatos sem vida que apareciam pelas ruas, pelas calçadas, na neve. Então, era uma coisa muito atormentadora, né? Todo dia ele se deparava com isso, mais fogueiras, mais gatos sem vida, e ele estava tentando descobrir quem fazia isso, porque só uma pessoa muito doente, muito sádica, né, pra ficar fazendo isso com os animais, porque eram muitos gatos. E isso, gente, afetou também a mãe do Sean. Por quê? Porque foi tudo que ao mesmo tempo, né, esse desaparecimento do Sean e esses acontecimentos estranhos. Então, a mãe do Sean, ela conta que ela ia nos restaurantes e especificamente ela ia num lugar lá pra tomar um café, pra poder tentar arejar um pouco a cabeça. E quando ela entrava nesses lugares, ela era apontada, as pessoas ficavam olhando para ela. E não era um olhar do tipo, eu estou te apoiando, ou alguma coisa assim. Ela mesma disse que ela chegou a ouvir de algumas pessoas que ela tinha trazido má sorte para a cidade. Justamente porque quando eles chegaram, poucos meses depois, estava acontecendo tudo isso. Eu achei um absurdo isso, assim, como é que alguém não consegue, né, ter uma empatia, se solidarizar com a dor de uma mãe que tá com um filho desaparecido. Ela conta que ela se sentia muito sozinha quando acontecia isso, porque ela via que essas pessoas não conseguiam entender o que ela estava passando e ela não conseguia conversar com ninguém sobre isso, né? Então ela acabava se sentindo muito isolada, além de tudo. A polícia, ela esperava também que alguém da cidade tivesse visto algo, porque essa cidade é uma cidade bem pequena. E quem morou em cidade pequena sabe, gente. Eu cresci em cidade pequena, em Campo Largo, para quem quer saber, que é aqui da região.
é do ladinho de Curitiba. Então, quando acontece alguma coisa, alguém sempre sabe. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, alguém sempre viu e alguém sempre vai falar pra alguém. Então, era isso que a polícia esperava, que uma hora ou outra essa notícia ia vazar, mas nada acontecia. Então, esse investigador, o Chip, ele resolve ir para a cidade que o Sean morava antes, ali em Massachusetts também. O nome da cidade era Hall. Ele vai para essa cidade e a intenção dele é conversar com os amigos antigos do Sean para ver se de repente ele não voltou para aquela cidade realmente, né? Se ele estava tão triste ali nessa cidade atual, então ele resolveu voltar, tentou se rebelar, alguma coisa assim. Então ele sai com a foto do menino perguntando para esses colegas, né, do Sean que já conheciam ele. E um desses meninos fala que tinha visto o Sean. E que eles estavam, inclusive, jogando ali na mesma quadra alguns momentos antes. Não ficou claro para mim se era no mesmo dia ou no dia anterior, mas era bem recente. Então esse investigador fica super entusiasmado de ter uma pista para seguir. Né, agora ele poderia procurar o Sean ali, em Hall. Esse investigador liga para a mãe do Sean, ela imediatamente arruma as coisas dela e vai para Hall. Ela nem pensou, assim, ela disse que ela precisava ir para lá para procurar ele, inclusive deixando, né, a filha, a Yvonne, em casa. Só que, à medida que eles começaram a procurar, conversar com outras pessoas, eles começaram a duvidar um pouco da informação que esse menino tinha dado para o investigador. E eles acabam percebendo que a informação que esse menino deu era falsa. E que esse menino simplesmente falou aquilo porque acontece muito da pessoa querer participar de alguma coisa, tentar ajudar de alguma forma. E na cabeça desse menino, ele achou que ele, dizendo que ele tinha visto o Sean ali, iria ajudar de alguma forma. Não sei como, mas foi o que esse menino disse, né? Então, era mentira. Ninguém tinha visto o Sean na cidade anterior dele. Mas logo em seguida apareceu uma pista promissora dessa vez. Uma motorista de um ônibus escolar, ela afirmava que tinha a certeza absoluta que ela tinha levado o Sean no dia que ele desapareceu, né? No dia 20, e que ela tinha deixado ele numa rua específica. O nome da rua é Pleasant, na rua Pleasant. Ele tinha deixado o Sean nessa rua junto com um menino que era ruivo e usava óculos. Eles desceram juntos nessa rua. E ela tinha certeza absoluta disso. E já de cara, os policiais, o investigador, eles já fazem uma ligação de um menino que morava próximo a essa rua Pleasant, era ruivo e usava óculos. E esse menino era o Rod Matthews, aquele menino que a polícia já tinha ido conversar. Nesse ponto aqui, as coisas mudaram um pouco porque a polícia ficou pensando, por quê? Por que esse menino mentiu pra gente? Qual seria a justificativa para ele não contar que desceu do mesmo ônibus que o Sean? E que eles andaram provavelmente juntos ali depois que saíram do ônibus, porque a versão dele era que ele só tinha visto ele na escola. Quando já tem alguém mentindo uma informação, você já fica meio com o pé atrás. Por que ele tá mentindo? O detetive vai novamente na casa do Rod. Ele entra, a mãe também tá lá nesse dia. Ele faz as mesmas perguntas e ele continua dizendo que não sabia onde estava o Sean. Ele continua afirmando que o Sean não foi na casa dele. Só que daí, de repente, a mãe desse menino, ela interrompe e fala: o Sean não é aquele menino meio rechonchudinho? E daí o detetive até mostra uma foto para confirmar e ela fala: sim, ele estava aqui. Ele estava aqui em casa jogando com o Rod. Ou seja, ela sabia, desde o primeiro momento, que o Sean tinha passado pela casa do filho dela. E ela mentiu por algum motivo. E a explicação da polícia para isso foi que o Rod, ele vendia fogos de artifício ilegais, artesanais, que é meio que feito com uma garrafa PET, assim. E ele não pode ser comercializado, ele não pode ser nem feito. Então ele vendia esses fogos de artifício e a polícia acreditava que a mãe estava tentando proteger o filho por causa disso, porque era ilegal o que ele estava fazendo. E daí a versão do Rod mudou.
Ele disse que o Sean, sim, foi na casa dele e ele queria comprar esses foguetes aí artesanais. Eu falei fogos de artifício, né? Mas é foguete, tá, gente? É um negócio que sobe. E mais, ele ainda disse que o Sean estava muito bem e que ele tinha pedido para não contar para ninguém aonde ele estava, que ele odiava aquela cidade, que todo mundo zoava com ele, que ele não tinha amigos, que ele não aguentava mais, né, esse bullying e que ele tinha voltado para a cidade antiga dele. Essas foram as informações que o Rod disse. E daí aqui tem um fato que aconteceu nessa entrevista que meio que arrepiou o pescoço do policial, do detetive, né? Porque ele pergunta pro Rod, é só isso mesmo que você sabe? Você me contou tudo que você sabe? E esse menino, ele olha pro policial e dá um sorriso. Mas foi um sorriso que o policial descreveu como um sorriso irônico, um sorriso bizarro e até meio perverso. Bom, a polícia sabia que essa informação do Rod, dele ter voltado para a cidade antiga, era falsa, né? Era mentira também, porque eles já tinham investigado aquela cidade inteira e nada tinha sido encontrado do Sean. Então tudo estava ficando cada vez mais bizarro para os policiais. Eles não conseguiam encontrar uma lógica. Mas fica cada vez mais estranho, porque num certo dia a delegacia recebe um telefonema e é uma mulher, e essa mulher diz que ela sabe o que aconteceu com o Sean. Ela disse que estava muito nervosa por estar falando ali com a polícia, e que ela estava também com muito medo, mas ela tinha que falar. Ela disse que um menino do trabalho dela comentou que o Sean estava ferido e que ele tinha sido atacado. E que provavelmente ele poderia ainda estar na floresta, no meio da neve, só que ela não poderia dizer quem foi esse menino do trabalho dela que deu essa informação para ela. Ela disse que não podia falar e ela também não se identifica. E de novo, a polícia fica um pouco hesitante, né? Eles não sabem se é mais uma informação falsa ou se é algo realmente verdadeiro agora. Quando teve o dia de ação de graças, que era um dia que o Sean amava, porque tinha muita comida, a mãe dele, de novo, ela disse que fez todos os pratos que o filho mais amava, todos os acompanhamentos que ele mais amava, e novamente abria as janelas, colocava a comida perto das janelas para ver se o filho sentia o cheiro, se ela conseguia de alguma forma se comunicar com ele com uma coisa que ele amava tanto que ela fizesse, né, que era comida. Então imagina a dor dessa mãe, né, gente? Eu sempre penso nisso, assim, quando você tem alguém que você ama desaparecido, assim. É um pensamento constante, né? É todo dia, toda hora você não saber o que tá acontecendo com essa pessoa. Outra coisa que a mãe fazia muito era entrar no quarto do filho e ficar cheirando, né, as roupas dele, as coisas dele. E ela dizia que não importa se a mãe tem 10 filhos, quantos filhos a mãe tiver, cada filho tem um cheiro diferente. E ela ia pro quarto para ainda resgatar um pouco desse cheiro que era do filho dela. Bom, chegamos aqui no dia 11 de dezembro de 86. Depois aí da ligação anônima para a delegacia, uma carta anônima aparece na delegacia. Nessa carta, a pessoa que escrevia dizia que ela estava arrependida de não ter dito isso antes e que essa pessoa sabia tudo que tinha acontecido com o Sean, que ele não tinha fugido e que ele não tinha entrado em nenhum ônibus para nenhuma cidade. E essa carta dava detalhes específicos de rua, né? Assim, qual rua que cruzava com qual, que os policiais tinham que ir. E dizia que o Sean estava exatamente nesse local que ele descrevia na carta, em cima de uma colina. No topo, né? No topo de uma colina. A polícia tinha que averiguar, né? Tinha muitos detalhes nessa carta, então eles vão exatamente na localização que a carta indicava. E quando eles estão indo para esse local, realmente era num local de colina, assim, eles vão meio que subindo. Um dos policiais, ele fala no documentário que ele sentia algo meio sinistro, assim. Ele sentiu uma energia que eles iriam encontrar o Sean lá, naquele lugar. E que não seria de uma maneira bonita. Quando eles chegam nesse ponto descrito pela carta, eles já avistam alguns galhos e folhas secas e parecia realmente que alguém estava escondendo algo embaixo de tudo isso. Quando eles começam a tirar as folhas, tirar os galhos, eles
ficam aliviados porque não tinha nada ali. Só que esse alívio durou bem pouco, porque quando os policiais se levantam novamente e começam a olhar ao redor ali, um pouquinho mais para frente, eles avistam o Sean. E ele estava deitado de bruços e estava sem vida. A polícia sabia que agora eles tinham que contar para essa mãe, que estava tão desesperada aqui, 11 de dezembro, faltavam aí alguns dias para completar um mês já que ela estava sem o filho. E como que você dá essa notícia para a mãe, né? Bom, eles tiveram que ir até a casa dela, ela não estava em casa, eles ficam aguardando ela lá. Quando a Jane chega em casa, ela vê vários carros de policiais, vários policiais também fora, várias pessoas também que ela não conhecia. E ela conta assim que ela viu tudo isso, mas ela pensou assim, na verdade eu não sei se não foi uma defesa dela, uma coisa assim do tipo, não deve ser nada, vou entrar na minha casa. Mas no fundo ela sabia que era algo ruim. Então quando ela vai se aproximando ali da casa, né, foi quando ela encontra esse investigador e ele dá a péssima notícia, que eles haviam encontrado o Sean, porém ele estava morto. O Sean, ele era um menino grande, apesar de ter apenas 14 anos. Então demorou 2 dias para o corpo dele descongelar, para que eles pudessem fazer mais exames e tudo mais. E a mãe teve que esperar esses 2 dias para poder ver o filho e reconhecer o corpo, que deve ser uma dor que eu não consigo imaginar. E ela conta ainda que o funcionário da funerária que estava ali cuidando do corpo do Sean, ele ainda fala para ela tomar cuidado porque a pele dele já estava descolando. Nesse momento, ela disse que chegou perto do filho e conseguiu dar um beijo no olho dele, assim, nos cílios, né? Ela conta que foram meio que sobrancelha e cílios. E quando ela fez isso, ela conseguiu sentir o cheiro do filho dela, que era aquele cheiro que ela ficava buscando no quarto. A polícia começa a dar detalhes dessa carta para a mãe do Sean também. E eles contam que essa carta não dizia apenas aonde estava o corpo. Ela também dizia quem tinha feito aquilo com o Sean. E essa pessoa era Rod Matthews. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês dessa carta que eu encontrei traduzida. Sean foi até a casa do Rod comprar foguete de garrafa, alheio ao plano de Rod para matá-lo. Há apenas 2 outras pessoas além de Rod que sabem da sua ação, e eu nunca deveria ter contado, porque ele disse que nos mataria se falássemos. Eu repito, Rod matou Sean com um taco de beisebol no dia que o jovem foi dado como desaparecido. Então agora a polícia tinha que achar um jeito de usar essa carta da maneira correta para prender esse menino. E também para verificar todas essas informações, né, se estavam corretas ou não, já que a informação da localização do corpo estava correta. Será que todo o resto era correto também? Será que essa carta realmente dizia a verdade? Existiam 2 amigos do Rod, o Robbie e o Jonathan. E esses 2 amigos, eles vão à delegacia. Depois que acontece tudo isso de encontrarem o corpo, né, e tudo mais, eles vão à delegacia. E o Jonathan, o nome dele era Jonathan Cash, ele conta que foi ele que escreveu a carta. E ele estava muito nervoso ali na delegacia. Então o detetive fala para ele que ele não está encrencado e que a polícia só quer saber tudo que ele sabe, tudo que ele viu para resolver esse caso. Então o Jonathan começa a contar que, na verdade, o Rod, ele já tinha um plano de querer tirar a vida de alguém. Cerca aí de 1 mês, 3 semanas, mais ou menos, que ele ficava falando desse plano. E ele queria tirar a vida de alguém, calma que agora vem o nervoso, pra saber qual era a sensação. E pior, ele disse que ele escolheu o Sean da lista de pessoas que ele tinha, porque sim, ele tinha uma lista de pessoas. Ele escolheu o Sean porque o Sean não tinha nenhum amigo e porque ninguém ia sentir falta do Sean. Também disse que era porque ele estava infeliz, então seria melhor, né, esse fim para o Sean. Qual o nível de perversidade e maldade desse menino? Isso é muito revoltante, gente. Uma pessoa pensar em tirar a vida de outra para saber a sensação e porque ninguém ia sentir falta dessa pessoa. Como que ele sabe disso? Mesmo que ele não tivesse nenhum amigo ali na região,
A mãe ia sentir falta, a irmã ia sentir falta, várias outras pessoas da outra cidade sentiriam falta. Isso foi só uma desculpa que ele usou, né? Que na cabeça dele fez sentido. Porque, na verdade, ele queria matar alguém para saber qual era. Para ter essa sensação. Teve um caso no Brasil, meio que parecido com isso, né? Só que mais de um ainda envolvido. O que é pior, né? Quando a pessoa consegue convencer outros para fazer a mesma coisa, tirar a vida de alguém para saber qual é a sensação. Bom, voltando aqui, o Jonathan, ele continua contando o que aconteceu naquele dia, o que ele sabia, né? Então ele contou que o Sean foi sim até a casa do Rod para comprar aqueles foguetes. E daí o Rod, ele disse que ele precisava levar um taco de beisebol que ele tinha com ele na casa de um outro amigo. E ele ainda disse pro Sean que no meio desse caminho que eles estivessem fazendo, eles poderiam soltar algum desses foguetes para diversão. Quando eles estão andando, o Rod, ele espera alguma oportunidade, algum caminho que eles estavam fazendo, que o Sean fosse na frente dele. E é nesse momento que ele bate com esse taco de beisebol na cabeça dele, na parte de trás. É dito que o Sean, nesse momento, ele pede ajuda, ele cai gritando de dor e pedindo ajuda. E esse Rod dá mais uma pancada na cabeça do Sean. E ele limpa o taco na neve, porque ele viu que tinha sujado de sangue, e ele vai embora. Depois que ele sai do local, ele vai para casa dos amigos. Eu não sei se ele foi para casa do Rob ou do Jonathan, mas eles estavam juntos nesse momento. Ele encontra com esses amigos e conta tudo para eles. Isso tudo aconteceu ali no meio da tarde, né? Porque eles tinham acabado de sair da escola. Eu não sei exatamente qual era o horário da escola, mas era dia ainda. Então, depois que anoitece, no mesmo dia, o Rod volta na casa desses amigos, chama os dois e pede para esses dois amigos seguirem ele. Nisso, ele leva esses dois amigos para onde estava o corpo do Sean. Esses amigos, eles chegam, eles olham essa cena e eles ficam completamente chocados. E o Rod diz para eles que se eles contassem para alguém, ele iria fazer a mesma coisa com eles. Eu acredito que o Rod fez isso com os amigos justamente como uma forma de coação, né? De botar medo neles. Primeiro, o de contar os fatos, claro que foi para se vangloriar, né? Para ter esse prazer na cabeça dele de que, olha, eu fiz isso. E depois, talvez ele tenha pensado, eles vão contar e não sei o que, e fez isso de levar eles verem o menino morto. E na hora que você vê um colega da sua escola ali sem vida e o culpado é o cara que tá do teu lado e ele tá falando pra você, se você contar pra alguém, eu vou fazer a mesma coisa com você. E detalhe, você tem 14 anos. Eu não julgo esses meninos, né, por causa de tudo isso. E deve ter sido muito difícil para eles passar todos esses dias sabendo o que tinha acontecido com o Sean e com medo de contar, porque eles conviviam com o Rod, né? Eles iam pra escola junto e tudo mais. E eu sei, gente, eu sei que muita gente vai falar, mas devia ter contado pro pai, mas não sei o que, não sei o que. Só que quando você tem essa idade, realmente, as coisas não funcionam direito na sua cabeça, né? Mas fica claro que esses meninos, eles não tiveram nada a ver com o crime, eles não participaram do crime, eles ficaram sabendo depois o que foi aterrorizante pra eles, tomarem conhecimento disso, né? E ainda bem que esses meninos fizeram alguma coisa mesmo que tardiamente. Eles não conseguiriam mudar o que aconteceu com o Sean, né? Se eles já contassem, por exemplo, no dia seguinte, eles iriam abreviar, encurtar aí todo esse sofrimento, com certeza. Mas ainda bem que eles fizeram agora para a polícia conseguir ir atrás desse menino, né? Conseguir mais provas e agora eles como testemunhas e prender essa aberração humana. A polícia vai imediatamente à casa do Rod. Era cerca de 5, 6 da manhã. A família estava acabando de acordar. E o Rod, ele recebe os policiais sorrindo. Aquele mesmo sorriso bizarro, meio jocoso, irônico. É assim que ele recebe os policiais na casa. Os policiais já de cara falam que eles estão ali para fazer uma busca na casa. E eles começam a perguntar se ele tinha algum taco de beisebol. E é claro que ele nega, né? Ele fala que não tem nenhum taco, mas a irmãzinha dele interrompe e diz: não, a gente tem sim taco de beisebol aqui. O policial pergunta se ela pode levar ele aonde estão esses tacos e ela leva para uma parte da lavanderia da casa onde tinham 3 tacos de beisebol. Um deles tinha uma marca
escura na madeira, assim, na parte de cima, né? Na parte mais larga do taco. E quando os policiais veem aquilo, eles já sabiam que aquele taco tinha sido o que atingiu o Sean. Essa mancha escura parecia muito com um sangue seco já há muitos dias. No mesmo momento, os policiais prendem Rod Matthews. O Rod, ele ficou um bom tempo na prisão esperando o julgamento. Enquanto ele estava na prisão, ele tinha que ser vigiado o tempo inteiro porque as pessoas tinham medo que ele cometesse, vocês sabem o quê, né? Que tirasse a própria vida. E os policiais dizem que ele era, nossa, irritante, assim. Que ele tirava sarro da cara dos policiais, que ele era aquele cara que ficava dando sempre um bom dia, uma boa noite de uma maneira irônica. E que ele era o tempo inteiro frio, em nenhum momento demonstrou nenhum remorso do que ele tinha feito. E os policiais falam que era como se não existisse nada dentro dele. Era o puro mal. Rod Matthews foi julgado como adulto em 1988, 2 anos aí depois que aconteceu tudo. Nesse julgamento, a defesa tentou apelar para um passado do Rod, dizendo que ele vinha de uma família problemática, que ele tomava alguns remédios e que esses remédios podem ter influenciado em alguma coisa. E assim, né, gente, o advogado tem que falar alguma coisa, né? É o trabalho dele, alguma coisa ele tem que dizer no julgamento. Eu não encontrei, gente, eu gosto sempre de trazer mais informações das pessoas envolvidas, mas eu não consegui encontrar muitas coisas do Rod. Antes do crime, né, toda essa parte eu não consegui encontrar, da família e tudo mais. E também não consegui encontrar muitos detalhes do julgamento em si, né? Eu acredito que deva ter sido um julgamento bem tenso, até por você estar julgando uma criança de 14 anos como adulto, né? Isso já é muito assustador. Então eu imagino como que foi esse julgamento. Mas de qualquer forma, né? Ele foi julgado e condenado. O Rod foi condenado por homicídio em 2º grau e sentenciado à prisão perpétua com liberdade condicional em 15 anos. E esse negócio do 2º grau foi porque eles não conseguiram provar que tinha sido premeditado, assim. Apesar que eu acho que foi muito premeditado. Eu não sei vocês, mas pra mim, se ele tem uma lista de nomes de pessoas que ele estava afim de tirar a vida, ele já comentava isso com os amigos. Aparentemente, ele iria fazer isso no dia 19. Só que esse dia 19 foi o dia que eu falei pra vocês que as escolas fecharam por causa da neve. E dele teve que adiar. Ele disse isso pros amigos. Então, se isso não é premeditado, além de trazer o menino para casa dele com essa desculpa de vai lá comprar uns foguetes, até se aproveitando disso que o Sean tava desesperado para fazer amigos, né? Então é muito maligno tudo isso. E para mim é mais do que premeditado, mas enfim, pelo menos foi prisão perpétua. Só que daí tem aí essa possibilidade de condicional que a gente já vai falar. Desde que ele tá preso, 88, quando deu os 15 anos, que agora eu vou ter que fazer uma conta aqui, 2003. Então, em 2003, ele podia pedir a liberdade condicional, e ele pediu, mas foi negada. Depois disso, ele pediu, de novo, mais umas 3 ou 4 vezes. Pelo que eu vi nas pesquisas aqui, nas matérias, né, mais recentes, ele chegou a pedir de volta em 2016 e foi negado, e 2021, também agora recente, também foi negado. Inclusive, uma dessas informações é de 2021, porque eu não achei uma matéria de 2021, mas eu encontrei um vídeo de uma youtuber holandesa, gente. Veja o que eu faço por vocês. Eu tava em busca de mais informações sobre esse caso e realmente não tem tantas assim. Eu acho que eu consegui trazer praticamente todas aqui, mas eu queria saber mais coisas. Eu fui assistir um vídeo de uma youtuber holandesa, eu tive que ativar a legenda automática pro inglês, porque pro português não fazia sentido nenhum. E eu tinha que ler em inglês e escutar em holandês para tentar alguma informação a mais aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam. Mas a única que eu consegui encontrar mais foi que ele pediu agora recentemente, em 2021, e foi negado também. Existem vídeos, né, do Rod Matthews, agora mais velho, nos tempos atuais, nessas audiências aí da condicional. Ele demonstra hoje em dia estar arrependido, ele
parece que chora. Eu não consegui exatamente ver se ele chora, mas ele dá a impressão que chora. Ele fala que não queria ter feito, não sei o quê. Mas tem um vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês tirarem as conclusões de vocês. I wanted to tell him, as sick as it sounds right now, to prove that I could murder him. Bom, nesse vídeo ele fala, né, que ele queria provar para os amigos que ele podia fazer e que ele queria saber a sensação e por isso que ele fez. E que parece horrível ele dizer isso, mas foi isso que aconteceu. Ele fala isso chorando e tudo mais, mas para mim ele dizer isso, mesmo hoje em dia, como se fosse uma explicação para o que ele fez, já me diz muito que esse cara não teria que estar solto, né? Que ele não deve sair nunca da prisão. Porque assim, inclusive nesse caso, existe muito debate até os dias de hoje de pessoas que querem que ele saia, que ele tenha uma segunda chance, porque ele cometeu quando ele tinha lá 14 anos. Daí tem todos aqueles estudos que eu não vou saber dizer exatamente aqui para vocês, mas que a parte do cérebro que cuida ali do juízo, das consequências, não tá totalmente formado nessa idade, então ele não pensa como um adulto e tudo mais, enfim. Tem todas essas discussões, então tem muita gente que quer que ele saia, mas o comportamento dele, hoje em dia, pra mim, já não me passou confiança ele contando isso agora, entendeu? Porque se você tem a consciência de que você pensava assim lá atrás e que hoje isso é um absurdo, que você jamais pensaria isso, hoje em dia você estaria falando assim, olha, eu me arrependo muito de ter feito isso, não tem explicação porque eu fiz. Eu não sei, isso, o jeito que ele falou pra mim, não sei. Soou um pouco estranho, mas enfim, de novo, tem muita gente que quer que ele saia, mas ele não sai. Bom, a mãe do Sean, gente, ela sofreu muito. Pelo fato de ter acontecido o que aconteceu com o filho dela, uma mãe já sofre muito. Mas a gente sabe que tem mães que, por mais que essa dor nunca vá passar, que é uma coisa que você acostuma, mas você não deixa de sentir, né? Essa mãe, ela ficou por muitos e muitos anos mergulhada, assim, na raiva, no ódio, na vingança. Ela falava que ela queria, de alguma forma, tirar a vida do Rod. Ela queria vingança, ela queria olho por olho, dente por dente, e ela só pensava nisso. E isso prejudicou muito a relação dela com a filha, como eu já comentei aqui durante o caso, né? A filha dela, assim, chegou a um ponto de chegar pra mãe e falar assim, olha, mãe, eu te amo, mas eu não gosto mais da pessoa que você é, eu não gosto mais de ficar perto de você, porque você tem esse ódio, essa raiva, você tá se acabando por causa disso. E foi quando ela propôs para a mãe que elas deveriam perdoar o Rod Matthews. E é aquilo que eu sempre falo, não é um perdoar do tipo, tudo bem, cara, pode sair e tudo mais. Mas é mais para elas, né? Inclusive, mais ainda para a mãe, porque a filha fala, assim, que ela vivia pra odiar esse cara. Então, assim, ele nunca saía da vida delas, né? Ele sempre estava ali presente. Então, eu acho que foi um gesto, assim, que a filha deu um ultimato na mãe, do tipo, olha, ou você perdoa, ou a gente também não vai conseguir conviver. E ela estaria perdendo outro filho, né? No caso, a Yvonne. Então, a mãe, ela resolve perdoar o Rod Matthew. Tem imagens, se eu conseguir, eu vou colocar aqui. And I have forgiven you, Rod. But there is a difference, like I've said before, between forgive and forget. I have been able to survive through all of this because I have done that. Em alguma dessas audiências de custódia que ela fala isso. Ela fala, eu te perdoo, só que ela diz assim, que perdoar não é esquecer. E que não é porque ela perdoou que ela não quer que ele fique lá até o último dia da vida dele. Uma coisa que aconteceu nesse caso, que foi bem emocionante, muitas pessoas aí no decorrer dos anos, na época do julgamento, depois também, foram muito solidárias com a Jane. Inclusive pessoas ali da cidade, né? Que no começo ela falava que se sentia sozinha e tudo mais, mas ela foi muito acolhida pela cidade posteriormente. E ela recebia ajuda, né, das pessoas, e teve uma dessas pessoas que perguntou o que ela queria, assim, se tinha algum sonho que ela queria realizar, algo que ela queria muito ter, enfim. E ela disse que ela queria ter um daqueles retratos de projeção de idade
do Sean. E daí essa pessoa entrou em contato com alguém que trabalhava com isso e ela fez esse retrato de como seria o Sean nos dias de hoje, né? Bem mais velho, adulto. E a mãe ficou muito feliz com esse retrato e ela disse que ela tinha certeza que era dessa forma que o filho dela ia aparecer se ele estivesse vivo até hoje. Vou colocar aqui para vocês verem esse retrato. É triste, né, gente, você ter uma mãe que não vai ver o filho envelhecer, né? Ela não vai ver todas as fases do filho, tudo que ele poderia conquistar, a família que ele poderia ter, ou a profissão, enfim. E você ter pelo menos essa ideia de como ele seria mais velho, eu acho que de alguma forma acalmou o coração dessa mãe. E para terminar aqui esse caso, eu queria deixar de volta aqui essa discussão, né, para que vocês falem aí nos comentários sobre esse caso, porque ele gera discussões até os dias de hoje. Existem algumas pessoas que querem que o Rod saia da prisão por tudo aquilo que eu já falei, que ele merece uma segunda chance, que ele era uma criança de 14 anos, que não sabia o que estava fazendo, enfim. Não vou repetir aqui já tudo que eu falei. E tem aquela galera que acha que não, que ele realmente é malvado, que ele é perverso e que se ele sair, ele vai cometer outro crime. Porque as pessoas ficam falando muito assim que ele se comporta na prisão, então ele merecia isso. E tem um policial que uma vez eu vi falando, gente, eu não vou lembrar aonde, porque eu vejo muito vídeo. Mas esse policial falou assim que é totalmente... Não sei se foi um policial, será que foi a doutora Rosângela também que falou isso? Agora eu não lembro, mas alguém falou que se comportar bem na prisão, gente, é o básico. É o que todo preso tinha que fazer. Não teria que ser algo a ser exaltado, entendeu? Não, é o básico. É o básico, você tem que se comportar na prisão. Não é alguma coisa assim, nossa, meu Deus, ele se comportou na prisão, então vamos dar um prêmio pra ele. Não. Então é isso que as pessoas discutem. Porque ele fica falando que ele é um homem mudado, que ele se comporta na prisão, que ele trabalha na prisão. E daí tem policiais que falam assim também, que é muito fácil você se comportar na prisão. Porque lá você está sendo vigiado, lá você tem regras o tempo inteiro, você nunca pode fazer nada sozinho, enfim. A vida aqui fora é outra coisa, né? Então, o que vai garantir que esse cara, se sair, não vai fazer a mesma coisa? Não vai ter essas vontades que ele tem de novo? Porque, gente, quem tem vontade de tirar a vida de outra pessoa pra ter a sensação, a gente sabe que provavelmente vai fazer de novo. E, pra mim, isso daí já tem outro nome, né? Uma pessoa que mata várias pessoas pra seu bel prazer. Enfim. E é mais complicado ainda se a gente pensar que o Sean não teve segunda chance. A vítima, ela nunca tem essa segunda chance, né, gente? É isso que me pega sempre, sabe? É a família tá na prisão perpétua pra sempre, é uma dor que vai pra sempre, isso não tem mais como arrumar. Enfim, espero aqui os comentários de vocês, gosto muito de ler a opinião de todo mundo. Discutam aqui nos comentários com educação, por favor. E é isso, gente, pro caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado aqui até o finalzinho comigo, pra gente ter esse nosso momento aqui das terças-feiras. Eu não sei agora se eu tenho algum recado pra dar pra vocês. Eu acho que só o recadinho do curtir, compartilhar, notificação, porque o YouTube, né, ele me ajudou muito, mas agora parece que ele tá assim meio brigado comigo, ele não tá entregando os meus vídeos, então façam esse deverzinho de casa. E, gente, já que aqui no final só fica a galerinha que realmente, assim, não cansa de ouvir essa pessoa aqui falar, vocês que assistem o canal do Beto, né, do Beto Ribeiro, que é o Crime S.A., Crime e Mistério S.A., vocês viram que eu mandei um comentário lá, tudo bem que foi um comentário superchat, né, tive que gastar um dinheirinho. Ele leu meu comentário, ele falou o nome do canal e ele disse que iria dar uma olhada aqui no canal. O que me deixou muito nervosa, porque eu sou muito autocrítica, daí eu já acho que a pessoa vai entrar aqui no canal e vai achar tudo horrível. Mas enfim, eu achei muito legal essa interação, ainda mais porque era com a doutora Rosângela, que eu adoro. E eu quero saber quem tá assistindo aqui, que viu a live lá, ou que assiste o canal do Beto, né? Porque eu acho aí um dos melhores canais de True Crime que tem aqui no Brasil. Adoro acompanhar, assisto todo dia. E é isso, só uma conversinha aqui entre nós. Porque eu também, né, gente? Eu também sou inscrita aí de canais, eu também gosto de admirar o trabalho de outras pessoas. Então gosto aqui de dividir com vocês. Porque a gente aqui já tá o quê? Best, né? Já estamos melhores amigos, toda terça-feira a gente se encontra. Então eu já me sinto à vontade pra falar essas besteirinhas aqui no final do vídeo. É isso.
Se cuidem aí, fiquem bem e a gente se vê na próxima terça-feira às 19 horas. Beijo. Gente, me sigam lá no Instagram. Sempre tá aqui na descrição, me sigam lá, tá? Beijo.